Nesse vídeo eu vou te mostrar uma fórmula matemática criada há mais de 500 anos que vai tornar muito fácil a missão de saber em quanto tempo o seu dinheiro investido vai dobrar de valor. Essa fórmula é conhecida como regra dos 72. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro te explicar como é que funciona essa regra e depois eu vou pegar diferentes ativos que as pessoas costumam colocar no seu portfólio e mostrar quanto tempo levaria para dobrar de valor com base no histórico recente dos últimos 10 anos. E eu preciso fazer a ressalva de que o futuro pode não repetir o passado, né? A gente não sabe qual vai ser a trajetória futura dos investimentos. Aliás, alguns até sabemos de maneira nominal, como veremos aqui mais à frente, mas não real porque não conhecemos a inflação futura. Bom, começando pela regra, tem um cara muito famoso que viveu mais ou menos na época do Renascimento, em torno ali de 1500, chamado Luca Pacioli. Ele ficou muito famoso por conta da criação daquele método contábil das partidas dobradas. E aí, com uma contribuição muito menor, né, menos importante, ele também foi o cara que criou essa regra do 72. Ele escreveu lá em 1494 a chamada Suma de Aritmética, que é conhecido por ser o primeiro livro impresso de álgebra e o primeiro manual de contabilidade da história. E aí, um trecho pouco conhecido, pouco divulgado, ele começa a fazer contas para ver em quanto tempo a riqueza de um país iria dobrar. Ele chegou numa equação para isso e a fórmula resultante acabou conhecida como regra do 72, que é uma simplificação disto. E ela funciona de maneira muito simples. Você basicamente pega o número 72 e divide pela taxa de retorno de um ativo. No caso, ele fazia com países, né? Então, se um país, por exemplo, crescia 10% ao ano, ele dividia 72 por 10% e chegava à conclusão de que em 7,2 anos aquele país dobraria a sua riqueza. Se a taxa fosse de 14%, 72 por 14, 5,14 anos. Se fosse de 20%, daria 3,6 anos. Mas, como toda boa regra, há exceções para o uso dessa conta quando a taxa de juros começa a ficar muito alta. Eu vou mostrar isso nesse vídeo também. Um dos ativos teve um retorno tão alto ao longo dos últimos 10 anos que ele dá um bug na conta. Isso acontece porque essa regra do 72, ela dá uma linha do tempo razoavelmente precisa, porém aproximada, refletindo o fato de que ela é uma simplificação de uma equação logarítmica bem mais complexa. Usando alguns exemplos, olha, se eu tivesse uma taxa de retorno de 5% ao ano, usando a regra do 72, eu chegaria à conclusão que o meu dinheiro iria dobrar em 14,4 anos. Na verdade, seria em 14,2, então veja que é ligeiramente diferente. Com uma taxa de 15%, ela faz a conta em 4,8 anos, sendo que o tempo é ligeiramente maior, né? Daria alguma coisa como 5 anos. Então veja que ela é uma aproximação para que você possa ter de cabeça assim, poxa, tá pagando 15%? Então em 5 anos meu dinheiro dobra. Tá pagando 20%? Então em mais ou menos 4 anos meu dinheiro dobra. E essa é uma conta útil, que mostra inclusive o poder desses juros através do tempo. E aí, antes de entrar nos exemplos numéricos das classes de ativos, eu vou dar um exemplo aqui de dois investidores para mostrar como começar antes é muito bom. Chamei ambos aqui com nomes da Ilíada, né? Heitor e Aquiles. Na Ilíada, Heitor é o domador de cavalos, Aquiles é aquele dos rápidos pés, é assim que o Homero chama eles o tempo todo. Inclusive, o principal da Ilíada não é o Aquiles, né? Ele fica fora da obra durante uma boa parte dela. O Heitor é muito mais importante para a obra. Inclusive, termina com o funeral do Heitor. Mas enfim, dando exemplo, eu coloquei que o Heitor começou a investir R$300 por mês com uma taxa de retorno de 10% ao ano e ele fez isso durante um período de 30 anos. No final, o Heitor acumulou R$108 mil. Já o Aquiles, ele começou atrasado, ele entrou na trama depois, exatamente como na Ilíada. Deixou passar 10 anos e falou, agora eu vou compensar, ao invés de investir 300 como Heitor, eu vou investir 500. E ele fez isso durante 20 anos e no final ele acumulou R$120 mil. E a taxa de retorno foi exatamente a mesma, 10% ao ano. E eu pergunto, quem teve mais dinheiro no final acumulado? O Heitor que investiu 300 por 30 anos ou aqueles que investiu 500 por 20? Para quem já é macaco velho aqui no canal e conhece o poder dos juros compostos, logicamente vocês iam pegar o Heitor como resposta. Um leigo talvez pegasse o Aquiles, que investiu mais mensalmente e mais em termos absolutos, né? Deu 120 contra 108. Porém, quando a gente pega os juros compostos, a diferença ficou muito grande a favor do Heitor. O Aquiles, ele acumulou alguma coisa próxima de 359 mil, como você pode ver aqui na tela, enquanto o Heitor acumulou quase 619 mil. Uma diferença substancial em torno aí de uns R$260 mil. Tudo porque o Heitor começou 10 anos antes. Contudo, de nada adianta você investir desde muito cedo se você escolhe o ativo errado, que vai demorar muito tempo para dobrar o seu capital. Tem gente que investe durante uma vida toda na poupança e não chega a lugar algum. Em termos nominais vai demorar pra caramba, a taxa de retorno é muito baixa, em termos reais tem inflação ainda. E se a taxa de retorno é um juro composto para cima, né, a inflação é um juro composto para baixo, da destruição monetária. Então, escolher os ativos certos para compor sua carteira é muito importante. Pegando esse caso da poupança, supondo que você consiga uma rentabilidade de 6% ao ano, vamos lembrar que a rentabilidade da poupança ela muda, né, de acordo com a Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. A TR no patamar da Selic alto como tá, vai dar um número até relevante, alguma coisa em torno de 1% no ano. Mas para simplificar, vamos pegar esse 0,5% ao mês, ou seja, a poupança vai ter um rendimento de 6% ao ano. Só no aniversário dela que ela rende, tem esse detalhe também. Fazendo a regra do 72, veja que levaríamos 12 anos
anos para dobrar o capital caso a gente investisse na poupança. E perceba que esse tempo vai passar de qualquer jeito, né? Só que você pode investir de maneira muito melhor ao montar uma carteira com ativos que vão ter muito mais potencial de multiplicação. Alguns, inclusive, com o mesmo nível de risco da poupança ou até menos, quando a gente fala, por exemplo, de títulos públicos. E eu vou começar o meu exemplo justamente citando os títulos públicos. Se você entra lá no site do Tesouro, você vai encontrar diversos tipos de títulos. Se eu não me engano, tem uns 40 títulos hoje, com diferentes prazos de vencimento, diferentes indexadores, maneiras de pagar. Alguns dão juros semestrais, alguns acumulam tudo para pagar no final, outros acumulam durante um certo período para pagar mensalmente, caso do Renda Mais, do Educa Mais. E aqui na simulação eu vou usar aqueles mais básicos, mais antigos. Então, por exemplo, pegando o Tesouro Selic, nós temos dois hoje disponíveis, o 2028 e o 2031. Eles vão render Selic mais um fiozinho de cabelo ali, daquela taxa conhecida como, nesse momento, deságio, mas pode ser ágio, ele pode estar ao par. Isso são detalhes de como funciona o Selic. E aí, pegando a Selic atual, que está em 14,75 e usando a regra do 72, a gente chegaria à conclusão de que o dinheiro iria dobrar em 4,88 anos, caso a Selic se mantivesse constante até lá, o que não vai acontecer, uma vez que a cada 45 dias o Copom se reúne e começa a ajustar a Selic de acordo com a inflação do país, usando a Selic como instrumento monetário para controlar a nossa inflação, deixar o IPCA mais próximo da meta. Lembrando que nesse momento o nosso IPCA, que em termos históricos está no patamar controlado ainda, já está acima do teto da meta. A meta desse ano é de 3%, com 1,5 pontos de tolerância para baixo ou para cima. Para baixo a gente quase nunca usa, última vez foi no governo Temer. Pois é, para quem não sabe, a gente teve uma inflação abaixo da meta. Para cima constantemente usamos e várias vezes estouramos. É o que está acontecendo agora, já que o IPCA nos últimos 12 meses está no patamar de 5,53 no momento que eu gravo esse vídeo. E aí, se a gente não pode usar essa Selic atual, né, vamos pegar a média da Selic dos últimos 10 anos. Aqui eu estou considerando desde 2015 até o ano fechado de 2024. A média fica em 9,42% ao ano. Novamente, usando a regra do 72, a gente chega à conclusão que o dinheiro iria dobrar em 7,64 anos. Continuando a pegar títulos na plataforma, nós temos o Tesouro Pré-fixado. Vou pegar esse aqui que vence em 2032, ou seja, daqui a basicamente 7 anos. Perceba que com essa rentabilidade de 13,83, pela regra do 72, em 5,02 anos seu dinheiro iria dobrar. Como esse título vence em mais do que 5 anos, então veja que seu dinheiro iria mais do que dobrar até o seu vencimento. Inclusive, usando o simulador do site do Tesouro, veja que investindo 10 mil nesse título hoje, lá em 2032 eu teria o valor de mais ou menos R$24.400. E aqui nesse caso eu tenho certeza do valor nominal que eu irei receber. Até porque esses títulos pré-fixados têm um preço final, né? Eles têm que valer cada unidade deles R$1.000 no seu vencimento. Porém, vamos lembrar que os pré-fixados carregam um nível de risco a mais quando a gente fala dos títulos públicos, comparado com os pós-fixados indexados à inflação, porque eles não têm uma proteção contra a inflação. O indexado à inflação já tem lá IPCA mais uma taxa. Então, se a inflação subir demais, ele também vai ter um rendimento mais alto. Os que acompanham a taxa Selic também, de certa forma, tem uma proteção, sobretudo enquanto a gente tem um Banco Central sério, porque a maneira ortodoxa de se combater a inflação é subindo a taxa Selic. Então, se a inflação está mais alta, a Selic também fica mais alta para controlar a inflação e o seu dinheiro renderia mais. Agora, no pré-fixado isso não existe. Então, se a inflação porventura ficar muito alta, vamos lembrar que na época da pandemia ela chegou a bater 10%. Na época do governo Dilma, 2015, ela bateu também mais de 10%. Você teria um ganho nominal, uma vitória, mas é uma vitória de pirro, né? Aquela vitória com sabor de derrota. Igual quando o rei Pirro ganhou dos romanos, mas a um custo tão pesado que mais pareceu uma derrota, né? Ele foi cumprimentado por um general e disse: mais uma vitória como essa, eu estarei perdido. E aí, já que falamos de inflação, vamos pegar aqui o exemplo do Tesouro IPCA. Eu vou pegar os dois com maior prazo, que pagam tudo no final, que não tem juros semestrais, não acumulam para pagar aos poucos, que são o Tesouro IPCA mais 2040 e o Tesouro IPCA mais 2050. Considerando apenas a taxa fixa, porque eu não sei o IPCA futuro também, na média do plano real fica em torno de 6%, né? Mas no futuro a gente não sabe. Somente com a taxa fixa, o seu dinheiro iria dobrar em termos reais no IPCA mais 2040 em 10,22 anos e no 2050 em 10,37 anos. E aí repare como esses títulos vencem daqui a mais ou menos 15 e 25 anos. O seu dinheiro em termos reais mais do que iria dobrar. E em termos nominais, bem mais do que isso, né? A gente não sabe a inflação futura, mas tem certeza que haverá inflação. Afinal de contas, isso é permanente na moeda fiduciária. Durante a pandemia, muitos políticos e presidentes de Banco Central pelo mundo falaram que a inflação é temporária. Não, nossa vida é temporária. A inflação em moeda fiduciária é permanente, é assim que ela funciona. Só que aqui eu lembro de um ponto, né? Eu particularmente nunca conheço um investidor, alguém com conhecimento de mercado de verdade, que segura um título desse até o vencimento. Geralmente o pessoal compra títulos mais longos assim para ter ganhos com marcação a mercado. De modo que é possível que você consiga dobrar o seu dinheiro muito antes desse prazo que a gente está vendo agora na regra do 72. Pô, Bruno, como assim, né? Explica rapidamente aí marcação a mercado. Primeiro eu faço a ressalva de que marcação a mercado é uma das partes mais complicadas na hora que você estuda renda fixa. Lá no Viver de
de renda é a parte que os alunos costumam ter mais dúvida. Muito mais nessa parte do que na renda variável, por exemplo. Porque na renda variável é oferta e demanda, né? Aqui há fórmulas matemáticas por trás do preço dos títulos. E aí, explicando da maneira mais simples possível, já que eu não tenho muito tempo aqui, eu vou usar o exemplo do pré-fixado, porque como eu já disse, ele tem um preço final. Cada unidade pré-fixada vai valer R$1.000 no seu vencimento. Os indexados à inflação também têm um preço final, R$1.000, mas atualizados pela inflação desde os anos 2000. Então agora, uma unidade do título já custa muito mais do que isso, né? Custa uns 3.000 e poucos. Quando vencer lá em 2040, 2050, a gente não tem ideia de qual vai ser o preço. Não em termos nominais, né? Eu sei que em termos reais são R$1.000, só que atualizado pela inflação. Mas enfim, pegando o pré-fixado. Aquele título que eu mostrei anteriormente tinha uma taxa de juros de 13,83. Eu vou arredondar para 14 para facilitar a conta. E aí, se eu sei que ele tem que valer R$1.000 no seu vencimento e que ele tem uma taxa de juros de 14%, eu vou usar essa fórmula que está aqui na tela. Eu vou dividir 1.000 por 1 mais 0,14 e esse denominador elevado a 7, porque são 7 anos de prazo de vencimento naquele título. Repare que aqui eu também simplifiquei o prazo, porque já não são 7 anos exatos, né? A fórmula em si é um pouco mais complicada do que isso. E aí, se eu faço essa divisão, vejo que eu chego no preço de mais ou menos R$ 399,64. Esse seria o preço do título hoje, de modo que submetido a essa taxa de juros de 14%, em 7 anos ele daria R$1.000. Agora, o que acontece se essa taxa de juros baixar, diminuir? Porque, por exemplo, as condições do país melhoraram. Nossa dívida pública parou de crescer muito, o governo parou de gastar mais do que arrecada, fizemos uma outra reforma da Previdência, fizemos outras reformas que melhoraram a condição estrutural do país, temos mais segurança jurídica, estamos atraindo mais investimento, etc. E aí, por conta disso, como está mais seguro emprestar dinheiro para o Estado, a taxa caiu de 14% para, por exemplo, 10%. Isso de um dia para o outro, continua 7 anos de prazo. Eu faço novamente a conta agora, divido 1.000 por, entre parênteses, 1 mais 0,10 elevado a 7. A conta agora me mostra que o preço do título atualmente é de R$ 513,16. Ou seja, nós tivemos um ganho na marcação a mercado aqui nesse exemplo de 28,4% porque os juros caíram. Um exemplo hipotético, para alguém que tivesse comprado R$10.000 nesse título, essa pessoa teria o valor agora de uns R$12.850. E a mesma coisa ocorre com títulos indexados à inflação, inclusive com muito mais força quando o prazo desses títulos é longo, né? Porque vamos lembrar que a parte que leva essa conta é o período temporal, são os anos. E aí, dando exemplo daquilo que já aconteceu há um tempo atrás, eu inclusive peguei parte disso, tem até vídeo aqui no canal mostrando, mas são vídeos bem antigos, né? Lá na época do governo Dilma, quando a gente pega o IPCA mais 2035, que agora não está mais disponível para compra no site do Tesouro, mas quem tem na carteira ainda pode vender, normalmente, você consegue olhar lá a taxa da venda no site. Em janeiro de 2016, a taxa desse título bateu 7,88%. E aí, quem comprou nesse dia e vendeu lá em novembro de 2019, quando a taxa chegou em 2,99, como você está acompanhando os gráficos aqui na tela, essa pessoa pegou um título que saiu de R$ 648,36 para R$ 2.054,09 num período de 3 anos. De modo que ela teve um ganho de mais ou menos 216% com renda fixa, com título público. É ganho tipo de bolsa, só que se tudo desse errado, ela poderia continuar carregando o título, porque no final ela vai receber aquilo que foi prometido, desde que não haja um colapso total do país, né? Coisa que é pouco provável, nunca posso falar que é impossível, mas a probabilidade é baixa. E aí eu particularmente não peguei todo esse ganho, eu vendi antes de 2019, mas consegui mais do que dobrar o dinheiro com esse título público, fiz a mesma coisa com algumas ações da minha carteira, recentemente aconteceu com Melius. No ano passado, minha posição mais do que dobrou, porque o Bitcoin mais do que dobrou de preço, no ano retrasado a mesma coisa. E eu sei que essa parte de marcação a mercado, e no geral até na parte de renda variável, pode parecer confuso para muita gente, e justamente por isso eu vou lembrar de algo que vai acontecer na segunda que vem, daqui a pouquíssimos dias, e que você ainda pode participar. Quem me acompanha aqui já conhece o Viver de Renda, tá indo para sua 31ª turma, é um curso corado de sucesso. Eu não conheço um que é mais longevo do que o Viver de Renda, eu comecei lá em 2017, já estamos próximos dos 50 mil alunos, e aí um grande concorrente que eu tinha era o meu sócio, o Thiago Nigro. Digo tinha porque agora a gente é sócio, né? Ele tinha o do meu ao milhão, fez umas 20 e poucas turmas, mais de 100 mil alunos, individualmente ele foi a pessoa que teve mais alunos de educação financeira no Brasil, em conjunto ninguém tem mais alunos que o Grupo Primo, e a gente não tinha feito até agora um lançamento junto, e resolvemos fundir a oferta, de modo que exclusivamente nessa turma do Viver de Renda você vai levar não só o Viver de Renda, como também o do meu ao milhão, mais a Finclass, acesso a carteiras recomendadas e outros 13 produtos do Grupo Primo, inclusive com bônus para quem tiver entre os 200 primeiros, recebe os nossos 3 livros autografados em casa, e entre os 100 primeiros, com evento presencial aqui na nossa sede. E tudo isso por uma condição mega especial, porque quando você adquire um acesso, você recebe outro para dar de presente para quem você quiser. Eu repito que a gente nunca fez isso antes, não sei quando voltaremos a fazer, mas disparado é a melhor condição que você terá para adquirir esse pacote de educação financeira e parar de ser leigo e entender como é que se investe de verdade. De modo que você tenha mais chance de proteger, que essa é a primeira coisa que você tem que fazer, e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. Então, para quem quiser as informações todas da oferta, inclusive preço, link aqui na descrição. Lembrando, segunda-feira que vem abrimos
abrimos 8 horas da manhã para quem está na lista. Para quem não tá, abre mais tarde. Então, para ficar entre os primeiros, tem que estar na lista. Continuando aqui com essa questão de dobrar o capital, agora vamos para a renda variável. E investindo em ações no Brasil. Bom, cada um vai ter uma carteira. Boa parte das carteiras não ganham do Ibovespa, né? Apesar de muita gente falar, pô, é um índice ruim, não reflete a economia real, muito concentrado em empresa de commodity, né? Pô, Vale tem um peso gigante, Petrobras também. Aí depois vem os grandes bancos. Então todo mundo critica o Ibovespa, mas você pega a fundo, os 90% perdem pro Ibovespa ao longo do tempo. E isso se reflete também nos investidores individuais. Até porque a grande maioria compra na alta, vende na baixa e vai embora da bolsa, né? Então perde e nunca mais se recupera. Pelo menos não com ações. Ou seja, para fazer a conta, eu vou utilizar a rentabilidade do Ibovespa. Eu vou pegar os últimos 10 anos. Pô, Bruno, por que não pega um prazo mais longo? Porque as condições do Brasil ficam muito mais diferentes, né? Até em termos demográficos. A gente era um país jovem que tá ficando velho e, infelizmente, antes de ficar rico. Então por isso que eu tô usando 10 anos em tudo. Até porque quando chegar no Bitcoin não tem muito mais do que 10 anos. E os primeiros anos dele também foram de sair de 0 para 1 centavo. Isso é uma multiplicação infinita de preço. Mas continuando aqui, a rentabilidade média do Ibovespa nos últimos 10 anos ficou em 9,5%. Isso eu peguei desde 2015 até 2024 fechado. Algo muito próximo da Selic média, como a gente viu anteriormente. De forma que com esse retorno pela regra do 72, você iria multiplicar o seu capital dobrando ele em 7,57 anos. Pois se eu investir em FIIs, novamente cada um vai ter uma carteira, mas utilizando o IFIX, o retorno nos últimos 10 anos foi de 8,74. E o tempo necessário seria de 8,23 anos. Tá, mas e se eu investisse no exterior? Nesse caso eu vou usar o S&P em reais, né? Então o S&P, ele subiu mais ou menos nos últimos 10 anos, alguma coisa em torno de 10% ao ano. Mas também tivemos parte do retorno através da valorização do dólar, ou seja, do câmbio. De modo que a rentabilidade em reais ficou, na média, em 21,99% ao ano. O que, pela regra do 72, mostra que você iria dobrar o seu capital em mais ou menos 3,3 anos. Inclusive, de cabeça, eu sempre faço essa conta, né? 20% de rentabilidade, seu capital dobra a cada mais ou menos 4 anos. E aí, com base nesse histórico recente, e que pensando em termos tecnológicos, eu acho que não vai mudar tanto assim, né? Porque a vanguarda da tecnologia está acontecendo lá nos Estados Unidos, na China, não é aqui no Brasil. E aí, se você pensa que as IAs estão dobrando de capacidade em intervalos entre 4 e 6 meses, o que acontece com uma economia que está à frente desse processo contra uma economia que está baseada em commodities? Acho que a boca de jacaré ela tende a abrir, de modo que fica claro que você tem também que diversificar o seu patrimônio pensando em termos internacionais, preferencialmente utilizando países que sejam melhores em termos tecnológicos, institucionais, demográficos, porque demografia pode ser um grande peso para um país. Vide, por exemplo, o Japão. A cada 2 anos o Japão perde mais ou menos 1 milhão de habitantes. E aí uma cidade tem uma certa infraestrutura cujo custo é dividido pelas pessoas, né? Se você tem cada vez menos gente, numa cultura mais fechada, onde é mais difícil você ter imigração, a coisa pode começar a ficar complicada. E eu também gosto de olhar a geografia. E aí, somando isso tudo, eu olho para os Estados Unidos e falo, cara, eles têm os problemas deles, mas boa parte do mundo também tem vários problemas, de modo que parte do meu dinheiro fica por lá. E uma outra parte que eu uso para diversificar também fica em Bitcoin. Pô, e como é que foi o rendimento do Bitcoin nos últimos 10 anos? Quando a gente pega em real, o Bitcoin ele rendeu impressionantes 91,3% ao ano nos últimos 10 anos. Com muitos solavancos, teve ano que subiu 300%, teve ano que caiu 80%. No entanto, nessa média, ele até buga a conta. Porque quando a gente usa a regra do 72, ela diria pra gente que o capital vai dobrar a cada mais ou menos 9 meses. Mas a gente vê, obviamente, que a regra tá errada, né? Porque se a rentabilidade média é de 91,3% ao ano, como é que o capital vai dobrar em menos de um ano? Aqui tá o limite da conta. O Bitcoin levou a fórmula ao extremo. Então, fazendo uma conta normal, a gente chegaria ao fato de que o teu capital vai dobrar em mais ou menos 13 meses quando você pega o histórico do Bitcoin. No entanto, como eu já citei lá no começo do vídeo e volto a repetir agora, tudo que eu falei aqui é baseado no passado. E o valor dos ativos está no futuro. Quando você pega uma empresa, é essa conta, né? Você tem todo o histórico dela para analisar, mas o valor é o quê? Ela pode gerar de fluxo de caixa daqui até o futuro, trazido a valor presente. E nisso você usa uma taxa de desconto, porque dinheiro tem valor no tempo. E como o Bitcoin tá ficando muito grande, eu tendo a achar que é improvável, não posso falar que é impossível, que ele continue mantendo uma média de rentabilidade tão alta. No entanto, eu posso estar errado. Até porque no ano passado mais do que dobrou de valor, no ano retrasado mais do que dobrou também. Ou seja, são 2 anos muito recentes que trouxeram essa média para cima. Por isso que, na minha opinião, todos deveriam ter Bitcoin na carteira. Ah, mas eu sou conservador, então bota 1%. Até porque tendo exposição você começa a aprender mais sobre como funciona. E para quem já fez isso lá atrás, a recompensa foi bem interessante. Bom, para resumir tudo que eu disse aqui, tem essa tabela aqui na tela, com a conta feita para cada um dos ativos que eu coloquei aqui no vídeo. Lógico que daria para falar de trocentas outras coisas, mas eu imagino que o pessoal que acompanha aqui o canal tenha pelo menos um pouco desses ativos na carteira, né? Se não agora, já tenha se exposto em algum momento. E apenas adiantando uma dúvida que pode surgir, alguns podem considerar, poxa, mas os últimos 10 anos foram tão diferentes
relevantes, né? Aqui no Brasil a gente teve impeachment, nós tivemos a pandemia acontecendo no mundo, guerras. E sim, podemos falar que nós tivemos vários acontecimentos relevantes, mas o ponto é, procure alguma época na história que não tinha alguma guerra acontecendo. O ser humano tá sempre se matando de algum jeito. Eu te desafio a encontrar um momento de paz. Ah, mas se você pega antes da invasão da Rússia e Ucrânia, tinha um monte de conflito acontecendo pelo mundo. Não no mundo ocidental, mas em outras partes tinha gente se matando igual. Pô, mas aqui no Brasil, questão de impeachment, etc. Cara, volta mais tempo. Os Estados Unidos são uma república desde o seu nascer. E aqui no Brasil, já foi império, depois virou República da Espada, aí depois veio a República Velha, aí veio o Vargas, virou ditadura, aí depois voltou um tempo com a redemocratização, novamente teve período militar durante 25 anos, aí voltou com eleições indiretas. É só com o Collor que a gente volta novamente para esse período, e desde então, a gente pega ex-presidentes, considerando que o Collor agora foi condenado também, então seria preso, nós já tivemos 3 presidentes presos, Collor, Temer e o Lula. Talvez venhamos até um quarto. Então a situação do mundo é essa mesma, vai estar sempre com um monte de coisa acontecendo. E não acho que no futuro vai ser muito diferente do que a gente viu ao longo dos últimos 10 anos. Até porque tem um complicador a mais agora, que a gente olha em relação ao passado, que é avanço tecnológico, que é disrupção. Então justamente por isso que eu peguei essa história. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.